A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Ela já apagou de novo. O vento pegando aqui, mas enfim, não tem problema. Feliz Ano Novo. Isso mesmo. Hoje nós iniciamos um novo ano no calendário litúrgico da nossa igreja. O ano da igreja ele começa no Advento, e Advento é um tempo de espera, tempo em que nós nos preparamos não apenas para relembrar o nascimento do Salvador Jesus Cristo na noite de Natal, mas também nos preparamos para a sua segunda vinda, o seu retorno em poder e glória, quando passaremos a habitar junto dele no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Como já mencionado no início desse culto, hoje nós não iremos abordar um dos textos do dia, mas queremos meditar e refletir sobre o significado do Advento, especialmente sobre a coroa de Advento, que todo ano, nessa época, é trazida para dentro da igreja. Nós acendemos uma nova vela a cada domingo de Advento e talvez vocês se perguntem, tudo bem, é bonita a coroa, mas afinal ela tem algum significado, ela transmite alguma mensagem, ou ela é apenas mais um entre tantos outros enfeites natalinos? E nós queremos responder essas perguntas a partir então de um artigo escrito pelo pastor Horst Kuchenbecker. Para início de conversa, precisamos enfatizar que Advento é um tempo de alegria. Alegria por causa de Jesus Cristo. Advento significa vinda, chegada. Os 4 domingos de Advento, eles nos lembram os cerca de 4.000 anos que o povo de Deus esperou pelo nascimento do Salvador Jesus. A primeira promessa da vinda de um Salvador foi feita a Adão e Eva, lá no Éden, logo após a queda em pecado, conforme Gênesis 3,15. A promessa foi repetida inúmeras vezes no Antigo Testamento, aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ao povo de Deus, aos profetas do povo de Deus. Desde Adão e Eva, muitos fiéis esperaram ansiosamente pelo cumprimento dessa promessa, até que finalmente o tempo se cumpriu. O Salvador Jesus nasceu na pequena cidade de Belém da Judéia. E hoje nós temos o privilégio de olhar para trás e observar como o povo de Deus, lá no passado, aguardava ansiosamente a vinda de Jesus. Eles meditavam nas misteriosas profecias, buscavam consolo nelas, buscavam orientação e forças para uma caminhada cheia de esperança. Deles nós aprendemos a confiar na palavra de Deus, a perseverar em meio às dificuldades e, acima de tudo, aprendemos deles a esperar, porque também nós vivemos em tempo de espera. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo. Em breve Cristo voltará, não mais em humildade, mas em poder e glória, com os seus santos anjos para julgar vivos e mortos. E então serão criados novos céus e nova terra, onde todos os crentes habitarão com Cristo para sempre. E é nesse período especial do ano em que as nossas igrejas recebem a tradicional coroa de Advento. O que afinal ela representa? Por incrível que pareça, a coroa, por mais que nós já estejamos habituados com ela ainda não tem uma longa história na igreja cristã. Ela se firmou como símbolo de Advento na Europa após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, cerca de 100 anos. Mas a simbologia, o significado dela é muito representativo. A coroa, ela simboliza vitória, ela simboliza poder. No passado, coroas eram usadas para festejar vitórias. Soldados, atletas vitoriosos eram homenageados com coroas. Os cristãos até, em determinado período, eles usavam coroas em seus atos fúnebres para declarar que os entes falecidos, pela graça de Cristo, eram vitoriosos sobre a morte. As coroas, elas expressam a esperança e a certeza da ressurreição dos mortos no último dia. Assim sendo, a coroa de Advento, ela anuncia a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo.
Os seus ramos verdes, eles simbolizam, representam a esperança, a nova vida que temos em Jesus Cristo. A vida que já temos aqui, a nova vida espiritual, especialmente a vida que nos aguarda na eternidade. É nisso que nós cremos, é isso que nós também confessamos em nosso credo. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. A fita vermelha, aqui nós temos algumas rosas vermelhas, mas muitas coroas de advento, elas costumam ter uma fita vermelha que é enrolada nos ramos verdes. E isso nos lembra que, assim também como essa fita envolve a coroa, o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. Não apenas nos purifica, mas também Cristo envolve toda a nossa vida cristã, dando-nos a certeza do perdão dos nossos pecados, concedendo-nos paz de espírito e nos firmando na esperança da vida eterna. A coroa de advento, ela tem o formato redondo, o formato de um anel. Ela nos lembra uma aliança. Ela nos lembra do amor de Deus, da nova aliança que Deus estabeleceu conosco em seu Filho Jesus Cristo. Esse amor de Deus inunda os nossos corações. Ele nos concede uma nova vida. Pela fé, somos novas criaturas. E isso, essa nova vida, ela se reflete em nossas atitudes do dia a dia. Na vida familiar, na vida em igreja, na vida profissional e na vida social. Foi também uma coroa que Jesus Cristo usou na Sexta-feira Santa. Uma coroa, é claro, bem diferente da bela coroa de advento. Uma coroa cheia de espinhos, uma coroa que o machucou. Mas foi justamente por causa dos seus ferimentos, por causa do seu sofrimento, que nós fomos perdoados, santificados. Assim sendo, não apenas as alegrias da nossa vida, mas também as dificuldades que enfrentamos, elas têm um propósito maior, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, a coroa de advento, então, ela é composta por 4 velas no entorno, 4 velas vermelhas e uma vela branca ao centro. Essas 4 velas vermelhas, assim como os 4 domingos de advento, nos lembram os cerca de 4.000 anos que o povo de Deus esperou pelo nascimento do Salvador Jesus. E a vela branca, então, representa o nascimento de Jesus. E cada uma dessas velas, ela traz consigo um conteúdo bem específico da obra salvífica de Jesus Cristo. Passa para mim o slide. Próximo. A primeira vela, então, que nós acendemos hoje, no primeiro domingo de advento, ela anuncia Jesus Cristo como a luz do mundo. Ela nos mostra o quanto Deus é fiel às suas promessas, ao cumprir aquela promessa feita a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Adão e Eva pecaram. O pecado separou de Deus e os tornou réus de condenação eterna. Mas esse pecado não ficou restrito apenas a eles, mas contaminou toda a humanidade, pois todos passaram a nascer em pecado, como lembra o salmista Davi. Corrompidos pelo pecado, estávamos espiritualmente mortos, imersos em densas trevas e escuridão. Tudo estava perdido. Não havia luz no fim do túnel. Por mais que quiséssemos, jamais poderíamos por nós mesmos sair daquela escuridão. Mas ainda no Éden, logo após a queda, quando Deus começou a falar, qual não foi a surpresa de Adão e Eva? Deus, em vez de se afastar, se aproximou deles, se colocou ao lado deles e disse: eu salvarei vocês. O grave pecado que vocês cometeram, o meu único filho vai reparar. Jesus esmagará a cabeça da serpente, o inimigo, Satanás, e trará para a humanidade plena e completa salvação. E todo aquele que confiar nessa promessa não permanecerá nas trevas, mas viverá na luz. Pois, como lembra João no 1º capítulo do seu Evangelho, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Na plenitude do tempo, a promessa se cumpriu,
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Infelizmente, muitos o rejeitaram. Ele veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas foi justamente essa rejeição, essa morte injusta na cruz, que trouxe para cada um de nós e para toda a humanidade aquilo que tanto necessitávamos: a luz, o perdão, que somente nele pode ser encontrado. Lamentavelmente, assim como no passado, também hoje muitos o rejeitam. Muitos questionam sua palavra, muitos duvidam do seu amor, muitos não acreditam na promessa do seu retorno. Também nós, muitas vezes, somos rebeldes e desobedientes. Resta-nos humildemente suplicar pelo seu perdão e confiar na sua graça, nos apegar a Ele. Ele, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Afinal, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, uma vida de luz e comunhão com Ele, já aqui, mas principalmente na eternidade. Pode passar? Assim, então, chegamos ao segundo domingo de Advento, e a segunda vela, ela anuncia Jesus Cristo como nosso libertador. Jesus, ele nos lembra alguém que veio para libertar. E de fato, não lembra, mas ele efetivamente veio para isso. Aos judeus, em seu tempo, ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em resposta a essas palavras de Jesus, os judeus responderam aquilo que muitos dizem hoje em dia: jamais fomos escravos de alguém. Muitos pensam isso. Muitos pensam que não são escravos. Mas o fato é que desde a queda em pecado, não há nenhum ser humano sobre a face da terra que faça o bem e não peque. Todos somos réus diante de Deus. Essa é a dura realidade que afeta toda a humanidade, que faz de nós escravos, escravos do pecado, da morte e do diabo. E assim como não poderíamos por nós mesmos sair das trevas, também não podemos libertar a nós mesmos. Não há como nós mesmos sairmos dessa escravidão. Era necessário que alguém nos libertasse. E novamente esse alguém é o descendente da mulher, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, verdadeiro ser humano, verdadeiro Deus. Jesus mesmo disse: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Através de sua vida perfeita e morte injusta, Ele nos garantiu a libertação dos nossos maiores inimigos: o pecado, a morte e o diabo. Vocês podem questionar, mas nós continuamos pecando, nós ainda não somos perfeitos. Sim, é verdade. Continuamos inclinados ao mal, continuamos tendo sentimentos egoístas, continuamos fazendo o que não deveríamos, mas Cristo nos libertou da dívida que existia, do castigo que merecíamos, do domínio que o pecado exercia sobre nós. Pela fé nele, temos perdão e uma nova perspectiva. Somos agora livres para servi-lo em amor. É verdade também que a morte continua atormentando a todos nós, mas também a obra consumada de Cristo, a sua morte e ressurreição, ela fez com que a morte perdesse o seu poder eterno de ferir. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Foi Jesus quem nos libertou dos efeitos mais terríveis da morte, que seria a condenação eterna. Todos aqueles que creem em Cristo não correm mais esse risco. E por fim também, é verdade que o diabo ainda continua rondando esse mundo, tentando fazer de tudo para nos afastar de Deus. Mas da mesma forma, a obra de Cristo nos libertou do poder que o diabo exercia sobre nós. O diabo, ele não tem mais poder algum para nos acusar diante de Deus. Não há mais dívida. A dívida foi quitada, ela foi paga. Fomos purificados e santificados pelo sangue de Cristo e pertencemos a Deus. Por isso Jesus é o nosso libertador.
Pode passar. Assim nós chegamos então ao terceiro domingo de Advento, em que acendemos a terceira vela. E essa vela anuncia Jesus Cristo como príncipe da paz. Nós vivemos em um mundo onde é difícil conservar a paz. Na família, na vizinhança, no trabalho, até mesmo na igreja por vezes. E o que dizer então do nosso país? O que dizer do mundo? Quanta violência, quanto ódio presenciamos diariamente. Guerras pelo mundo afora. Enquanto o mundo enaltece o ser humano, suas qualidades, seu suposto amor, a sua busca e seus esforços pela paz, nós temos o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, à luz da palavra de Deus, em profundo arrependimento, exclamando: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o questionamento do apóstolo. E por fim ele conclui: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Sim, graças a Cristo Jesus nosso Senhor, o príncipe da paz. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos trouxe o perdão dos pecados. E por meio deste perdão, nós temos paz com Deus. Jesus disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Por esta paz, nós temos vida e salvação. E o perdão que Jesus nos traz, a paz que Jesus nos traz, ela também nos move a amarmos uns aos outros. Até mesmo os nossos inimigos. Porque é assim que nós podemos promover um pouco mais de paz neste mundo. Se não no mundo inteiro, mas pelo menos ao lado daqueles com quem vivemos. Pode passar? Assim então chegamos ao quarto domingo de Advento, em que acendemos a quarta vela, e essa quarta vela, ela anuncia Jesus Cristo como Rei dos Reis. A quarta vela, ela anuncia a vinda de Jesus. Jesus, lá no início, na sua primeira vinda, ele veio de forma bem humilde. Nasceu em uma estrebaria, seu berço foi um coxo de animais. E sua humildade, ela o acompanhou durante todo o seu ministério terreno. Quando entrou em Jerusalém, poucos dias antes de ser morto e condenado injustamente, Jesus, ele foi aclamado nessa entrada triunfal. Jesus foi aclamado como rei, mas ele não entrou como um rei, ele entrou humilde, montado em um jumentinho. Toda a sua vida, todo o seu ministério foi em humildade. Sendo verdadeiro Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi assim, de forma humilde, que Jesus nos trouxe a maravilhosa salvação. E esse Jesus que no passado veio tão humilde, ele voltará, como ele mesmo prometeu, e agora não mais em humilhação, mas desta vez em grande glória e majestade, com todos os seus anjos para julgar os vivos e os mortos. Jesus, ele falou dos sinais que precederão o seu retorno. Sinais no céu, na terra, no mar, guerras, doenças, maldade. Sinais que nós vemos no nosso dia a dia, muitos vêm se cumprindo, sinais que vão se intensificando. E para nós, os que cremos, esses sinais não são para medo e terror. Pelo contrário, são para consolo e são também para vigilância. Cristo mesmo lembrou: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aguardamos com grande expectativa a segunda vinda de Cristo, porque é nesse dia que nós passaremos do crer para o ver, pois nós o veremos face a face. João, em sua primeira carta, ele escreveu: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Felizes serão todos aqueles que tomarão parte no reino glorioso de Cristo. E por fim, pode passar, nós chegamos então à quinta vela, a vela branca, e a vela que é acesa no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, dia em que então lembramos do nascimento de Jesus Cristo. Ela simboliza o nascimento do Salvador. Isaías, sobre o Natal, profetizou lá no passado: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Também ele profetizou no capítulo 9 do seu livro: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Também Miqueias, o profeta Miqueias, ele anunciou: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Todas essas promessas, elas se cumprem na noite de Natal. Todas essas profecias, elas se cumprem em Cristo. Neste dia, no dia de Natal, se manifestou a benignidade do Senhor e o seu amor para com todos os seres humanos, como diz Paulo na carta a Tito, capítulo 3. Jesus veio de fato de uma maneira bem estranha. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, quem procuraria o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, numa pobre estrebaria? Quem poderia imaginar que ele salvaria a humanidade numa morte terrível e cruel de cruz? Mas foi assim que ele veio. Foi assim que ele salvou a cada um de nós. Esse é o nosso Salvador. Assim ele nos libertou da morte, do pecado e do poder do diabo. Jesus a Nicodemos ele disse, conforme João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, diz o próprio Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É somente a fé em Jesus que nos garante a salvação eterna. E é por isso também que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, ele diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É por isso que nos alegramos. Nos alegramos porque mesmo que o salário do pecado, de todos os nossos pecados, seja a morte, nós temos a garantia, nós temos a promessa de que o presente de Deus é a vida eterna que temos pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem que a coroa de Advento nos transmite. Ela não é simplesmente mais um enfeite de Natal, mas ela traz uma mensagem muito significativa e profunda. O descendente da mulher, a luz do mundo, o nosso libertador, o príncipe da paz, o rei dos reis, veio ao mundo para nos perdoar e salvar. Ele venceu os nossos inimigos, o pecado, a morte e o diabo. Todos aqueles que confiam na palavra de Deus, eles recebem o que essa palavra lhes oferece: perdão dos pecados, vida espiritual e eterna salvação. E em breve Jesus voltará para receber os fiéis no reino de sua glória, um novo céu e uma nova terra. Que a mensagem do perdão e da salvação que Cristo trouxe permaneça gravada em nossos corações, para crescermos na fé, para crescermos na prática do amor cristão e também para que continuemos firmados na esperança da vinda de Cristo para o grande e derradeiro dia. Por isso a Bíblia, o relato bíblico, ela termina, o penúltimo versículo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, termina com a mensagem de Advento, quando é dito: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É nisso que nós cremos, é isso que nós aguardamos e esperamos, e que assim seja. Amém.